Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, e comigo aqui eu tenho o meu sempre muito animado amigo Lucas Ferreira. E aí, pessoal, bom dia. Muito bom estar mais uma vez gravando o cast aqui com vocês. E ainda mais para falar do universo que nós gostamos muito aqui no Dois Nerds. Falar um pouco mais sobre o universo de Star Wars. Até porque estamos encerrando um ciclo de temporada muito importante, né? Ou um ciclo de série, não sei. Pois é. Foi um final estranho. Foi. A terceira temporada de Mandaloriano deixou muitas dúvidas, meu amigo. Pois é, rapaz, eu não sei o que vai acontecer, me deu ar de... Eu não achei que era um final de final, né? Mas eu terminei a série, o episódio, com a impressão de que era o final. Exatamente. Bem, então hoje a gente vai falar da terceira temporada de Mandaloriano, um pouquinho sobre o futuro do universo Star Wars. Um episódio talvez um pouco mais nerd do que teológico, né, meu amigo? Uhum. Mas pro pessoal que acompanha a gente e não viu lá no YouTube, quando lançou o primeiro episódio da terceira temporada, a gente fez um vídeo sobre as nossas expectativas. Então esse cast é basicamente uma resposta àquele vídeo. As nossas expectativas foram atendidas, não foram atendidas. Então, pausa aqui, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, depois volto aqui ouvir nossa conversa. Cara, sendo bem sincero, de Mandalorian, eu achei que Mandalorian não ia atender minhas expectativas. Nossa, analisando com calma, acho que atendeu. Me recordo de uma das coisas que eu mais tinha esperança nessa temporada era um foco maior no Din Djarin e na cultura mandaloriana. Lembrando que o mundo mandaloriano, a cultura mandaloriana, ela tá bem espalhada no universo Star Wars. A gente tem que ir coletando as informações aleatoriamente conforme elas vão surgindo, né? Então a gente tem um pouco de informação na Clone Wars, a gente tem um pouco de informação em Rebels, tem um pouco de informação agora, um pouco não, bastante, né? Aqui em The Mandalorian. Tem alguma coisa no universo ali das HQs, creio eu, de livros, não sei, que deixa um universo que eu não tenho tanto contato. E aí, The Mandalorian, a minha expectativa era ele entrar com mais detalhes nesse universo, já que o protagonista é um Mandaloriano. E eu acho que entrou, em especial nos episódios da metade final da série, eu acho que entrou. Tá, mas eu confesso que no início, assim, eu achei que a série ia manter um padrão que eu não estava mais satisfeito em seguir. Foi da metade pra frente que acho que ela deslanchou e conseguiu aprofundar e trazer alguns easter eggs e tudo mais. Então, minha análise final atendeu o que eu imaginei, que eu gostaria que a série fizesse. Trouxe uns easter eggzinhos legais. Uma temporada legal. Acho que uma temporada legal. No final das contas. Eu vi na internet que o pessoal tava falando assim, a temporada mais fraca das três, mas que gostaram do final. Eu entendo achar, por exemplo, que é a mais fraca das três, pelo desenvolvimento da história, mas eu gostei bastante de todos os episódios. Eu gosto de episódio de construção de universo. Então, por exemplo, um episódio aleatório que não constrói nada, mas que a gente tem ali Lizzo, Jack Black, Lloyd como easter eggs, como personagens aleatórios no universo de Star Wars. Cara, eu gosto de ver esse universo se expandindo, eu gosto de ver outros planetas. A riqueza de planeta, de cultura em Star Wars é maravilhosa. Uhum. Então, porque, apesar de não servir pra nada aquele episódio, eu gostei do episódio, né, que eles foram no planeta que vive pautado em robôs. Então, assim, cara, eu gostei da temporada. Chegava às quartas-feiras, a gente estava extremamente ansioso aqui em casa.
a Bia, tadinha, que sofre de ansiedade, passava o dia pensando quando vai chegar a noite pra gente assistir. E quarta-feira eu dou aula, então ela tinha que esperar eu dar as aulas. Mas assim, cara, eu gostei. Achei justo focar nos Mandalorianos como um todo. Vejo essa temporada com uma mudança de foco do Grogu. Então o Grogu efetivamente agora, ele não é um aprendiz de Jedi, ele é um aprendiz de Mandaloriano. Como isso vai ser desenvolvido, e que eu acho que vai ser desenvolvido mais pra frente, não sei. Mas eu gosto disso. Eu gosto de tirar esse ênfase dos Jedi. Pensa um Mandaloriano com toda a habilidade de Mandaloriano usando a força. Meu irmão, esse bichinho no futuro vai ser o bicho. Ele vai ser muito bom, né, dentro do universo. Mas eu gostei. Eu vi uma teoria na internet que o pessoal tá falando que o Pedro Pascal vai sair da série. Porque o que vale a pena você ter um ator que não tira o capuz? Fica bem caro, né? E efetivamente parece que nessa temporada ele gravou poucas cenas, aí ele fez só a dublagem do personagem. E faz sentido, cara, o Mando, né, o Din Djarin, ele não é um personagem que precise de alguém ator por trás. Não precisa. É um capacete, uhum, né? Então, e que talvez as próximas temporadas focariam mais na Bo-Katan do que no Din Djarin. Ele deixaria de ser o protagonista. Eu não teria problema da gente terminar aqui a terceira temporada de Mandaloriano, encerrar a série e a próxima temporada se chamar Mandalorians, focando em todos eles, porque tem muito personagem legal ali. Talvez, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso também, talvez o problema seja a expectativa que a série criou com o seu início, né? Então, o início dessa série era uma trama onde você tem o Din Djarin e você tem o Grogu. Então, são os dois estão vinculados, né? E é uma trama que tá focada na missão ali de proteger o Grogu e, enfim, dar um destino pra ele. E o Mandaloriano, né? O Din Djarin, ser a pessoa que participa desse processo e ajuda ele nesse processo. Se fosse só isso, gente, a segunda temporada deveria ter sido a última. Né? E finalizou ali essa trama. Então a terceira tinha um grande desafio pela frente, como dar sequência na série para que ela continue interessante. Eu particularmente acho que seria uma perda de tempo Star Wars a série manter só na dinâmica entre o Din Djarin e o Grogu. Uma das características de Star Wars é justamente quando ele expande e começa a fazer referências ao seu universo e às coisas do seu universo. Star Wars nunca é sobre uma pessoa. Exatamente, nunca é sobre um planeta droid, né, como foi aquele episódio. Veja, mesmo aquele episódio sobre o planeta droid, ele traz algumas questões de referência importante. Igual, o que aconteceu com os separatistas? É uma questão importante, né? Os separatistas foram os grandes provocadores do tempo da República, da queda, né, da Ordem Jedi, que contribuíram para que o Império acontecesse. A percepção que eles têm do Conde Dooku, né, quando aquele como que era o nome? Aquele cara que era favorável, né, ao separatista lá naquele planeta, colocando o Conde Dooku como um herói, falando que os executores Jedi mataram ele, né? Como que essa informação chegou até os separatistas? Que a gente tem que lembrar que no episódio 3, o Conde Dooku morre isolado ali nas mãos do Anakin e com ordens do chanceler Palpatine, que era o mestre do Conde Dooku. É assim que a morte do Dooku acontece no episódio 3. Até o questionamento do Anakin no sentido de que a gente julga, a gente não executa, não é isso que a gente faz, por que você fez isso? E como que isso chega até os separatistas? Veja, a série joga daí pra nós uma informação. Chegou a informação de que ele morreu como um herói na mão dos executores Jedi, o mártir do separatismo. Pô, isso é uma novidade pra gente. A gente não tinha essa noção. O que aconteceu com os droids? O que aconteceu com os planetas que estavam subordinados ali à opressão e tudo mais, de repente são libertados? Então são referências a eventos que antecederam Star Wars, que antecederam Mandalorian. Aí tem aquele do planeta lá, os pilotos da República, né, da Alta República. Pô, a referência às dificuldades que essa nova República tá tendo, não sei se é a Nova República, eu me confundo com os termos, Nova República, Alta República, enfim. As dificuldades que a Nova República tá tendo em administrar toda a burocracia agora que não tem mais o Império.
Outra coisa que chama a atenção, né, desses easter eggs de referência, foi aquele caso da Alta República, quando a gente entrou nas dificuldades burocráticas da Alta República. Nova. Quem pensaria que a Alta República está tendo um trabalho burocrático, que a Nova República está tendo um trabalho burocrático imenso para administrar os planetas ali da Orla Central, da Orla Média e, quiçá, da Orla Exterior, quando eles conseguem alcançar a Orla Exterior. Isso. Né? Porque o Império conseguia fazer isso facilmente pelo poder e pela manipulação. Você tem o Darth Vader, se alguém tá dando trabalho, manda o Darth Vader e Até a Orla enforca Exterior, a pessoa. na verdade, pouco importa pra Orla Exterior, se é república, se é império, se é democracia, porque a Orla Exterior ela é controlada pelos conglomerados? Não. Conglomerados dos Bounty Hunters, né, que são os caçadores de recompensa, e dos grupos das casas de mercenários. Então a gente vai ter os Hut, e aí isso foi desenvolvido na segunda temporada ali, envolvendo até a série do Boba Fett, e a gente tem outros que a gente, né, em outras histórias. Então a Horda Exterior, ela é sempre muito abandonada. Pouco importa pra Horda Exterior que tá no controle. Eles têm que se virar. Então, aí você tem... E como lidar com toda essa burocracia? Porque passa a impressão que a Nova República quer alcançar todos os planetas. Mas daí tem a burocracia, né? Uma coisa que eu nunca imaginei ver. Solicitaram participar da Nova República? Ou não solicitaram? Que era o caso lá de um dos planetas, né? Ele não era parte da Nova República. Ele não era parte do... Não lembro agora o termo que eles usaram lá. Não assinou, acho que, o plano de cooperação, de participação. Então nós não vamos ajudar. Ué, mas não era... A gente idealiza, creio eu, todo mundo que assiste, que a Nova República são os heróis. Então o herói não fica analisando quem aderiu ou não. Vai lá e salva. Vai lá e intervém. Não é bem assim. É um sistema político. E um sistema político tem toda a sua burocracia. Tem toda a sua politicagem. Então nunca é só sobre Grogu e Din Djarin. Tem esse monte de referências que o episódio vai jogando e que a gente tem que ir prestando atenção e fazer. Opa, isso aqui tem relação com o que eu vi lá já nos filmes Star Wars, ou com o que eu vi nas séries, ou pra quem lê os livros, né, o que eu li nos livros. Essa série do Mandaloriano, ela tá super importante pra tapar buraco. Que eu não sei se esses buracos... Se eles tinham a ideia de tapar esses buracos ou se eles sentiram a necessidade de tapar. Esses buracos existem. Do episódio 6 pro episódio 7 aparece a Nova Ordem. Primeira Ordem. E a gente fica, tá, mas como assim, velho? O que tá acontecendo? E o Mandaloriano, ele tem trazido informações que tem ajudado a gente isso. Pô, uma nova república que não força as pessoas a participar dela. O Império forçava. E a república anterior, ela era forte. Então é uma república sem dinheiro. Uma república sem dinheiro, diante de antigos senhores imperiais, pode ter dificuldades. A gente vê ali vários senhores imperiais, o Moff Gideon era um desses, que ainda estão buscando, e cada um tem a sua função dentro dessa remanescente do Império. Pode ser que a gente veja aí o nascimento na série da Ahsoka, imagino eu, com o grande Imperador Thrawn. Imperador não, grande... Almirante Thrawn. O nascimento da Primeira Ordem. Pode ser que a gente veja isso. Então faz sentido existir a Primeira Ordem se houve ali um resto. Eu vou fazer um exemplo muito idiota aqui, mas é aquilo. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e ainda ficou um sentimento ruim que ajudou a nação a ir para a Segunda Guerra Mundial. Sabe? Fica aquela coisa de, putz, a gente perdeu, mas podia ter sido melhor. E aí vem um líder que convence o povo, eles vão. Né? Então, o que eles estão esperando? Eles estão esperando o grande Thrawn. E aí tem toda essa pegada que Mandaloriano trata sobre a clonagem. Não só em Mandaloriano, mas The Bad Batch trata muito sobre clonagem. Há planos de clonagem acontecendo em The Bad Batch. Quando o plano de clonagem é encerrado e o Império começa os planos dos Stormtroopers, não dos Clone Troopers, que são os soldados do episódio 456, os Stormtroopers, há alguém dentro do Império que continua realizando
experimentos com clonagem. E é por quê? Porque daí a gente vai ter o clone do Palpatine no episódio 9. É paia, mas eles estão justificando. E eu gosto de como o Mando é um personagem que navega. Então na segunda temporada ele trouxe a Ahsoka, ele trouxe Luke, ele trouxe Boba Fett. Nessa temporada ele fechou o ciclo do quê? Dos Mandalorianos, do Sabre Negro, do Moff Gideon. Então a gente tem esse personagem que navega no universo e ele vai continuar realizando essas viagens no universo, mas ele conecta histórias. Cara, isso pra mim, um bom nerd que gosta de um universo bem construído, isso é maravilhoso. E é interessante que todas essas tramazinhas faz referência aos filmes, sim, mas principalmente faz referência a esse buraco do universo, como você bem mencionou. Acho que isso que é o mais legal. E aí deixa facultado a nós que estamos assistindo ir construindo a cronologia desse buraco, né? E ir construindo como que ele foi se sucedendo. Então cai o Império, e aí depois, lá no filme 7, 8 e 9, a gente vê uma ascensão da Primeira Ordem. Tá? O que aconteceu nesse intervalo? Como que essa Primeira Ordem surgiu? A gente tem visto os movimentos ali, né? Tem o Conselho das Sombras, né? Capitaneado ali pelo Moff Gideon. É esse o nome que deram, né? Foi esse o nome que deram. Não, mas é que é muito bom, assim. É tão óbvio, mas é muito bom, velho. Aí que o Moff Gideon capitaneia, que a gente tem a referência ali que os nerds de Star Wars vibram, né? Do Almirante Thrall, né? Que vai voltar com força, que tá aí à espera, né? Do retorno dele, do momento certo em que ele vai voltar. A gente fala isso, parece que o grande Almirante Thrall é um grande guerreiro. Na verdade, ele é um grande estrategista, né? Os almirantes, né? Os grandes almirantes, tanto na rebelião, né, na Nova República, quanto no Império, a ideia do almirante é aquele grande piloto daquelas guerras espaciais, aqueles cruzadores imensos, e é o cara que não vai pro campo de batalha, é o cara que tá ali dando as ordens, é o grande estrategista, então ele é um cara de estratégia. Então é uma ideia de... não é um guerreiro, a gente às vezes associa os grandes nomes de Star Wars com grandes guerreiros, que vão pra luta e tal. Pelo que eu conheço, nunca li as obras do Almirante Thrall, mas do que eu conheço, do que eu já ouvi, ele é um grande estrategista, um líder muito influenciador e um grande articulador de peças ali no Império. E é um contraponto perfeito à Ahsoka, né? Sim. Que é a grande guerreira. Ela é a pessoa que resolve. E ele é o cara que estrategiza. A Ahsoka, a gente vê até por Clone Wars, né? Ela é tipicamente uma Jedi impulsiva, né? Aprendiz da Anakin, né? É impulsiva, quer resolver as coisas de imediato, é um pouco apaixonada, até a paixão, que é um dos grandes empecilhos da Ordem Jedi, que a gente vê várias vezes, né? Durante a queda do Jedi, eles lutando contra as paixões. Embora, né? Abrindo parênteses, o Luke e a Rey depois vão repensar isso, né? Nós temos realmente que termos um isolamento das paixões, ou a gente pode lidar com elas de alguma forma. Isso é para outros momentos. A Ahsoka, que é uma personagem que é sempre bom a gente ter em mente que ela não é uma Jedi, né? Não é. E apesar de estar ali com o Luke, ter uma amizade com o Luke, o que eu achei maravilhoso aquele momento da segunda temporada que ela olha pra ele e fala assim, você é muito igual ao seu pai. Deve dar uma raiva pra ele, né? Tipo... Tudo que eu não queria. Pois é. Não, mas ele, depois no final das contas, né, gosta do pai. Mas ela não é uma Jedi. Então eu quero muito ver como que eles vão trabalhar essa personagem. Não sei se chegou a avançar mais em Clone Wars, amigo. Ainda não. Mas o Clone Wars... Antes de Ahsoka eu preciso assistir. O Clone Wars explica um pouco isso, né? Ela vive experiências ali em Clone Wars que vão acabar acarretando nessa Ahsoka, né? Então, os Clone Wars explicam o porquê que há essa não identificação com a Ordem Jedi. Embora muita coisa já é sugestiva aí nas tramas, né? Mas não quero contar spoiler, deixa meu amiguinho viver a experiência com o Clone Wars. Não, mas eu imagino. Não, assim, é só juntar 2 mais 2. A menina é aprendiz do Anakin, velho. Não precisa ir muito longe. Tipo, ela viu o mestre virar o Darth Vader. Não precisa ir muito longe. Mas tudo bem. Eu vou assistir. Mas outra coisa também, amiguinho, que eu achei bem bacana... Achei bacana, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco resistente inicialmente, né? É o retorno do Moff Gideon
eu sempre me incomodo com o retorno de vilões. Sempre é algo que me incomoda na maioria das séries. Acho que um vilão ele teve seu momento e aí acabou o momento dele. Na minha percepção, o Moff Gideon foi julgado e era pra ter sido julgado, preso, enfim. Não precisávamos mais ter ele protagonizando, né, a parte antagonista aí da série. Então, quando eu vi que era ele, a proposta de retorno, eu fiquei um pouco incomodado. Achei que seria um comodismo por parte dos roteiristas resgatar um vilão que já havia sido bem explorado na primeira temporada? Segunda? Primeira e segunda. Achei que já tinha sido bem explorado. De repente ele volta, mas fez sentido depois. Na verdade, ele é o vilão da série, não é um vilão de uma temporada, né? E ele é o que ele fez nessa temporada agora, né, de se envolver mais ainda com a cultura mandaloriana, de tentar manipulá-la, a questão dos clones, eu acho que deu a ele uma boa... O ator que o faz já é um ator que já ganha bastante, seus pontos, né? Ele ganha bastante empatia do público, né? É um grande vilão. Eu acho que fez sentido ele pelo fato de Mandalore. Existia essa crença de que Mandalore tava inabitável, mas na verdade não, ele tava lá. Então fez sentido nisso, né? Quando o Conselho das Sombras se reúne e eles falam, eles querem reconquistar Mandalore. Todo mundo olha, isso vai ser um problema. Dá-se aquela impressão original do que, eles destruíram Mandalore porque os Mandalorianos seriam um problema para o Império. Mas não só isso. O Império destrói Mandalore, espalha os Mandalorianos, mas se aproveita ali do local dos Mandalorianos pelo Beskar, por recursos e tudo mais. Então amplia um pouco mais de novo. Por que de repente destruíram o Mandalore? Há interesses. Então eu gostei, é isso. Mas o que dá mais sentimento de que acabou. Foi-se, era isso. Ele era o vilão e agora o paizão Din Djarin vai cuidar da criança. Até porque morreu, né? Agora acho que não tem jeito, né? E eu vi o fogo queimando ele morreu. Não vamos fazer igual fizeram com o Imperador. Não, por favor. Foi muito legal nessa cena, quando vem o fogo e a Bo-Katan pega aquele escudinho dela e vai se proteger com o escudinho. E eu fiquei assim, filha, eu entendo teu tentativa, mas o que esse escudinho vai fazer contra esse fogo todo? Mas aí vem Grogu e nos surpreende. Maravilhoso, né? Ele é o cara, mas assim... o que o desespero faz. Exato. É o que tinha, né? Era a defesa que ela tinha. Mas eu acho que o começo da série me deu a impressão de que os piratas espaciais seriam mais relevantes, apesar que um deles ainda fugiu, então a gente tem um pirata que pode trazer problemas nas próximas temporadas. Mas eu queria mais dos piratas. Eu achei que acabou sendo um pouco o desenvolvimento deles. Eu lembro até que a gente comentou no nosso vídeo de expectativa sobre os piratas também. Porque era isso, não tinha Moff Gideon, tinha que ser os piratas, né? A primeira metade da temporada ficou meio vaga por causa disso, né? Quem vai ser o vilão? A gente tá acostumado, é normal em séries desse tipo, né, de série. Você tem o herói e você tem o vilão. Tem que ter um antagonista ali, né? E quem é o antagonista nessa história? Não tem. Pois é. Não tem. Até um pedaço. Até surgiu ficou naquilo, né? Ele vai voltar, vai entrar em Mandalore e vai restaurar ali a sua fé. Ele vai realizar os seus rituais religiosos. Mas isso aconteceu no segundo episódio. O que foi um choque tremendo pra mim. Eu esperava que acabasse a temporada com isso, não. Segundo episódio. Que aí, eu acho que foi esse desenrolar da Bo-Katan. E é legal que a série, a gente criou uma expectativa, talvez inicial, de que a Bo-Katan e o Din Djarin caminhariam numa rivalidade, né, durante toda a temporada. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o Din Djarin se rende a Bo-Katan. Ele reconhece que ela é, de fato, quem tem o perfil para liderar todo esse povo. E não ia ser ele, né, velho? Ele não era ele. Na verdade, ele deixa muito claro, e eu creio que isso seja um mérito do Pascal. Ele deixa muito claro na dublagem, no jeito como ele lida com as coisas, como ele fala. Toda essa postura dele não é a postura de um líder. Ele quer viver, ele é um típico caçador de recompensa. Ele quer viver o mundinho dele, ele quer ganhar o dinheirinho dele. Agora ele quer criar o Grogu.
ele quer cumprir com a sua tradição, né, com a sua religião. E é isso, né? Eu acho bem legal como a série termina até, né? Ele lá naquela casinha, ele não ficou morando lá em Mandalore. Ele foi numa casinha isolada, tem lá as missões que ele tem que ir. Agora, né, dá a entender que ele vai até contribuir um pouco com a Nova República, né, nas missões mais exteriores, né, mais distantes, que a República não consegue alcançar. Vai criar o Grogu, agora como um aprendiz, como a gente já falou aqui, né, de Mandaloriano. Então, assim, é isso. Ele quer viver a vidinha dele. A Bo-Katan não, a Bo-Katan quer resgatar a cultura mandaloriana, quer unir os povos e tornar... Eu vejo o Din Djarin com preguiça diante de todas essas expectativas grandiosas. Ele só quer viver a religião dele. É isso. E achei legal, então, que a série quebrou um pouco, porque eu lembro até que o pessoal que... Não só a gente comentou no nosso vídeo, né? Muito pessoal aí que acompanha especificamente Star Wars, inclusive, né? Que tem aí os comentaristas só do mundo de Star Wars, que eles também comentavam que tinham essa expectativa desse confronto presente. Cara, durou 2 episódios o confronto. Eu acho que foi muito ainda, se foi 2. Porque logo a Bo-Katan e ele estão andando juntos e até a hora que ele se rende, dá até o Darksaber pra falar, é teu. E pronto. Por direito, não só por presente, né? Ele até explica ali que era direito. Essa expectativa do Mando ficar com o Darksaber é querer que ele seja um Jedi. E não é a ideia, ele não se deu bem com a arma. A série foi 2 temporadas com ele tentando usar a arma, para ele era pesado, era um fardo. Ele não conseguia, não é pra ele, é pra ela. Ela pegava essa arma e usava. Então eu gostei disso, cara. Eu gostei da temporada. Nos aspectos religiosos, meu amigo. Tentar teologizar um pouco aqui. Antes de entrar no aspecto religioso, já que a gente já tô na questão do Olho da Morte. Eu achei que a armeira era uma traidora ali. Toda hora, velho. Eu não confiava naquela mulher. Até hoje eu não confio, mas daí terminou a temporada, ela tá lá. Tá lá, de mas boa. sei lá, eu acho que se for pensar em alguma coisa, é o bem maior. Ela abriu mão de dos princípios religiosos dela pelo bem maior dos Mandalorianos. É como se eu falasse assim, cara, eu vou me relacionar bem com as outras denominações porque é mais importante o cristianismo do que a minha denominação. Vou colocar nesse... É isso, ó. Conquistar Mandalore é mais importante do que tirar ou não o capacete. Mas, cara, eu não sei se é a atriz, não sei se é o meu preconceito com a personagem, eu não sei. Eu só sei que toda vez que essa mulher falava algo, eu pensava, tem treta. Tem treta. Tem treta. Ela não tem a gente não consegue ler a expressão do rosto dela. Não! E aí parece aí todo mundo vai atacar Mandalore, e ela me ataca com um arrancador de dentes e um martelinho. Cara... Mas eu acho curioso como não ter expressão facial e como acho que a Guidoline, né, a atriz que faz... eu assisti dublado, então. É a atriz que fez até nos filmes, aquela soldado do Império, feminina. Isso. Se eu não me engano, é ela que é a atriz que faz Se eu não me engano. Pelo menos a voz ela é muito parecida, porque essa menina fez Game of Thrones. Então a voz é muito parecida com a da Brienne, que é a personagem que ela interpreta lá em Game of Thrones. Mas a atriz, ela consegue transmitir com a voz dela uma indiferença, uma neutralidade a respeito de tudo. Você não vê na voz dela um ar de alegria ou de tristeza. É uma imparcialidade frívola. E você não sabe o que tá acontecendo. É uma voz de psicopata até. É uma psicopatia que aquela mulher vive. Você não sabe o que acontece. O que ela sente, o que ela não sente. Igual ali no final, né? Quando ela comenta quando o Din Djarin vai falar pra ela que o Grogu tá habilitado a ser aprendiz. Ela responde pro Din Djarin com uma indiferença tão grande. Só que ao mesmo tempo que é indiferente, eu senti um acolhimento. Eu não sei explicar esse sentimento. Eu sinto que é uma indiferença, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela tá indicando um caminho que ela quer que ele trilhe. Tipo, adota a criança. É o único jeito. Você vai ter que adotar, vai ter que reconhecê-lo como seu filho. E aí quando ele sugere isso, ela vem com a famosa frase, "This is the way". É isso.
É isso que você devia ter feito desde o início, adotado ele, não ficar aqui tentando só ter ele como um aprendiz. Só que, enfim, é uma personagem bastante complexa. Se continuar The Mandalorian, eu espero que eles explorem um pouco mais a Armeira. Se não forem The Mandalorian, que alguma outra mídia de Star Wars pegue a história da Armeira e explore um pouco quem é ela, da onde que ela veio, né, quais são as propostas dela, enfim. Eu gostaria de conhecer mais a Armeira. Sim, ela deve ter uma história muito interessante. A atriz que faz ela é a Emily Swallow. Ah, não é a Guidolini, então? Não é a Gwendoline. Nossa, mas parece muito com a voz dela, cara. Parece muito com a voz da Guidolini. Mas enfim, é minha percepção aí sobre Gostei dos dois. Não sei se eu posso colocar como tenentes. Eu vou colocar tenentes. Os dois tenentes. Do lado do Olho da Morte, o grandão. Aham. Top. E do lado dos Mandalorianos normais, o Fox, sei lá o nome do cara. Wolf. Também não guardo o nome, não. Né? Gostei do relacionamento dos dois, cada um lutando pelo que acredita, e no final das contas, um cobrindo o outro, um ajudando o outro, e os dois estavam se entregando totalmente para aquilo que eles acreditavam. Gostei disso. O Groco intervindo também é muito legal, o robozinho do Croco, show. Mas a cena do grandão lá peitando os Dark Troopers, cara, top. Não, achei bem legal. Ele é um personagem que ganhou meu respeito e eu tenho expectativas em cima do filho dele. Os dois foram mártires, embora só um morre, né? Mas a ideia do sacrifício, né? O grandão literalmente vai se sacrificar ali pela missão de reconquista de Mandalore, mas o outro também vai se sacrificar de certa forma quando ele vai lá pro cruzador, né? E ele manda todo mundo ir, vão lá pra Mandalore, vão dar uma força lá pra Bo-Katan, e eu dou um jeito aqui no cruzador. E ele fica até o fim, realmente. Mas conseguiu se salvar no final, né? Mas ele fica até o fim se arriscando mesmo. Ele tá disposto a arriscar a vida dele ali em prol da missão de Mandalore. Eu também gostei muito dos dois tenentes. Todos os personagens, na verdade, ali teve alguns outros que surgem de vez em quando com mais força. Eu achei bem legal essa união entre o Olho da Morte e os antigos partidários da Bo-Katan, vamos chamar assim, os mercenários, né? Os mercenários mandalorianos. Achei bem legal ele unir esse lado mais conservador da cultura e esse lado mais liberal. Meu amiguinho comentou de teologizar as coisas, né? Eu acho bem legal. Acho que isso foi uma questão teológica interessante, você ter essa unidade, né? Apesar de termos pensamentos diferentes, de termos propósitos diferentes, termos características diferentes e princípios de vida diferentes, nós temos um mesmo propósito hoje, que é conquistar nosso planeta. O princípio de Mandalorianos são mais fortes juntos começou a ser uma premissa, a ideia da unidade, realmente. E aí eu penso no que a Bíblia fala lá em Efésios, né, quando ela menciona sobre a igreja, né? A igreja, no final das contas, é uma unidade de diversidade de dons. Então você tem apóstolo, você tem profeta, você tem evangelista, você tem mestre, e nessa diversidade de dons você forma um único corpo, não são vários corpos. Não é o corpo dos apóstolos, o corpo dos profetas, o corpo dos evangelistas e o corpo dos pastores. É um único corpo com uma diversidade de membros. Os Mandalorianos são um único povo, mas com uma diversidade de percepções, de noções, de pensamentos, e tá tudo bem. Pensar diferente não é um motivo de separação, mas um motivo de respeito, convívio conjunto, fortalecimento pela comunhão, pela edificação, porque existem princípios que unem, apesar de algumas diferenças também existirem. Muito bom, perfeito. É isso, cara, é isso. Eu acho que essa é a grande pegada do Mandaloriano. Como povo, eles são mais fortes juntos do que separados. Separados, eles não eram ameaça para o Império, não foram ameaça ao Império, tanto que não foram efetivos em fazer nada contra o Império, mas como nação, eles eram uma ameaça. Eu acho que isso a gente pode jogar pra gente também, né? A gente é mais forte junto em tudo que a gente faz. Uma família vai ser mais forte se encarar as dificuldades juntas do que ficar jogando a culpa em cima do outro e viverem suas individualidades.
Uma empresa é mais forte junta, é tudo. O trabalho em equipe sempre muito mais efetivo. Eu terminei esses tempos de ler um livro sobre Trindade, então a união, a Trindade, o funcionamento em conjunto está muito forte na minha cabeça, eu não quero entrar nesse assunto. Mas a proposta do cristianismo é uma proposta de unidade, né? Não é uma proposta de separação. Por isso que eu falo que a carta de Efésios, né, para quem quiser aí do mundo aí da teologia, quiser entender um pouco mais sobre essa ideia de uma igreja unida, Efésios para mim é a grande carta de Paulo sobre a igreja, como funciona essa dinâmica da igreja. Porque no final das contas nós somos chamados nas nossas diferenças para sermos um único corpo. Mesmo hoje, né, falando na contemporaneidade aí, nós temos uma diversidade de denominações dentro do mundo protestante evangélico. Apesar de existir denominações, somos uma única igreja no sentido mais universal. Nós somos uma única igreja. Essa é a premissa. Não são várias igrejas. É uma única só. É a igreja de Cristo, né, que está unida com várias formas de se pensar, né? Seja aí os mais pentecostais, com as manifestações mais ativas do Espírito Santo, seja os menos pentecostais, mais focados talvez em um âmbito mais menos expositivo desses dons. Enfim, você tem dentro dos históricos, né, que a gente chama, você tem também uma diversidade de pensamentos, aqueles que batizam com muita água, aqueles que batizam com pouca água. Tem os que têm na ceia do Senhor ali uma presença espiritual, uma união sacramental, e aqueles que consideram que é só um memorial. Então você tem várias formas de você pensar e entender, e tá tudo bem. No final das contas, todos servem o mesmo Cristo, todos obedecem a mesma palavra, todos estão fazendo o melhor esforço possível para obedecer essa palavra, e todos estão cumprindo a missão de adorar, edificar-se mutuamente e evangelizar, fazer missão nesse mundo. Amiguinho, o futuro de Star Wars. Cara, o bom dessa nova vibe Disney é que o futuro eles já desenharam pra gente, né? Mas acho que antes de entrar especificamente no futuro de Star Wars, eu tô numa suspeita aí com o futuro de Mandalorian especificamente, né? Nós não temos aí nenhuma novidade de uma nova temporada, né, de Mandalorian. Não está, a princípio não está nos horizontes, né, creio eu. Ou se está, não divulgaram pra ninguém. Novamente, a gente já falou sobre isso aqui. Passa uma impressão que acabou, né? O final ali, o Din Djarin sossegado na casa, com o Grogu lá vivendo ali as experiências dele com a força, e dado que o Din Djarin resolveu todas as pendências, tipo, pra não deixar pendência. Então a Bo-Katan tá dominando o Mandalore, ele foi lá, conversou com o cara da Alta República pra conseguir um trabalho, foi lá e conversou com a Nova República, perdão. Vai lá, conversou com a armeira pra ajeitar a vida do Grogu e pra ajeitar a vida dele também, e ela deu a ordem, ó, vai agora viver sua vida. Eu ouvi algumas pessoas até dizendo que estão com a expectativa que continue a série a ser aquilo que inicialmente alguns achavam que era pra ela ser. Uma série sobre Din Djarin e Grogu. Ou seja, eles fazendo alguma missão, eles vivendo ali as vidas deles. Eu acho que vai ser um retrocesso se isso acontecer, minha opinião particular. Eu prefiro que a série encerre aqui, então. Se for pra seguir isso, eu espero que ela encerre agora, na terceira temporada, como ela encerrou. Faz uma HQ contando as aventuras deles. Funciona mais, aventuras aleatórias. Mas para investir dinheiro numa série, cara, eu acho que ele faz muito mais sentido ele se tornar esse personagem que aparece em outras séries do que alguém que tem uma série só pra ele viver aventuras não relevantes. A não ser que é isso, ele vai ser um personagem agregador de outras histórias. Então, diante das aventuras que ele vai viver, a gente vai rever personagens, a gente vai ver desenvolvimento de outros. Talvez ele se envolva em uma missão junto com o Luke, coisas assim. Mas, sei lá, pra mim não faz muito sentido também não. Ou faz um curta, né? Eu achei bem legal uma iniciativa que acho que foi o universo da Marvel que fez isso, na Disney Plus.
fazer curtas. Fizeram com o Groot, fizeram com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Faz uns curtas, assim, com... Porque o Grogu é um personagem que acabou conquistando aí o mundo pop, né? O nosso Baby Yoda. Não dá pra não ter ele, né? Precisamos ter, talvez, mais sobre ele no mundo cinematográfico. Então vamos colocar um curta ali, faz uma série de curtas ali de 10 minutinhos, focando no desenvolvimento do Grogu com o Din Djarin, até com uma pegada mais cômica, talvez, mais infantil até, para realmente dar essa... Para quem gostou, né, do personagem, não que eu não tenha gostado, né, mas para quem gostou tanto que quer ver mais dele, faz uns curtazinhos, acho que vale mais a pena do que investir numa nova temporada. Porque Mandalorian, aquilo que eu continuo, acabei de falar e continuo, eu acho que retrocede se voltar para a premissa inicial. Faz uma série chamada Treino de Goku, pronto, e pequenas animações de até 15 minutos dele treinando e, tipo, todo dia ferrando a vida do Din Djarin. Cara, é maravilhosa a ideia. Eu assistiria uma série assim, curtinha. Nossa. Já. Porque daí eu já chego na série sabendo que é essa premissa. É uma série cômica, engraçadinha, sobre o desenvolvimento do Grogu. Agora, sobre Star Wars, amiguinho, eu acho que a Disney nos deu bastante sugestão, né? Nos deram um caminho vasto ali. É muita coisa, Jesus amado. E eu estou ansioso por todos. Cara, uma coisa que me chamou a atenção são poucas informações sobre os filmes, né? Eles deram bastante informação sobre as séries em todas as divulgações oficiais que eles já deram, mas deram pouca informação sobre os filmes, que por muito tempo foi a grande mídia de Star Wars, né? Exato. E eu sou dessa geração, a geração que a grande mídia de Star Wars é o cinema. Nós somos essa geração, né? Mas o Mandaloriano, ele fez isso. Ele ressuscitou Star Wars dentro das séries. E Star Wars ganhou novo corpo, nova força nas séries. Então agora, Star Wars faz um caminho contrário. Ele tem que conseguir contar uma história em filme e convencer o pessoal que começou a assistir Star Wars das séries que os filmes são bons. Não que eu não esteja empolgado, eu também, não sei se com todas, eu acho que eu tô mais curioso com algumas bem específicas, mas eu estou, é um novo momento, acho que a compra da Disney sobre os direitos aí da Lucasfilmes propõe todas essas mudanças de como lidar e atende, como você falou aí, né, atende às demandas do mercado atual. O mundo de séries hoje, né, o streaming hoje é o grande... divulgador dos grandes universos expandidos, não só de Star Wars, a própria Marvel, embora dê uma quedinha agora, né? A própria Marvel ali em 2022 caminhou muito nesse universo e tal. Acho que é o caminho sem volta. Eu fico pensando o seguinte: eu queria muito, porque assim, dos 3 filmes que foram anunciados, pra quem não foi atrás, não sabe, foram anunciados 3 filmes de Star Wars. Que vai se passar ali no Nascer dos Jedi, 25 mil anos antes do primeiro filme. E aí vamos ver o que os caras vão inventar ali. Isso aí ninguém tem informação de nada. Tudo que a gente tem da época de ouro dos Jedi não é canônico, é Legends. Então assim, vamos ver que eles vão virar o cabeção. Eu ia comentar isso do Legends. Existe já uma história, mas desconsidere. Exato. Pode ser que, igual o Tron, eles tragam alguma coisa? Pode ser. Eu queria muito ver o Death Bane, mas assim, né, não sabemos. E aí vai ter um filme que é durante a Nova República, que parece que ele vai ser um filme de finalização de todas as séries. Foi o que eu entendi. E aí, eu fico naquela, poxa, se eles vão fazer um filme pra meio que finalizar essas histórias, Bad Batch, Mandaloriano, Rebels, todos os filhos do Filoni, que é o Dave Filoni que vai dirigir. Então eles vão meio que dar um fecho nos filhos do Filoni. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas assim, é um filme que depende das séries. Isso que eu não gosto. Eu acho que foi um dos maiores problemas da Marvel. Foi que as séries, elas são muito importantes para o desenvolvimento dos filmes, e aí você começa a perder o seu público. Aí eu fico meio assim, ok, vamos ver o que eles vão fazer. E o último filme que vai ser sobre a construção da Nova Ordem Jedi com a Rey, né? E é legal, porque você tem que dar uma continuidade.
com isso a gente pode ter novas séries que se passem depois de tudo isso. Porque todas as séries que a gente tá tendo hoje ainda é naquele mesmo universo que a gente conhece. Império, Darth Vader, nananã, República, Rebelde, Clone. Tá na hora da gente passar pra nova era de Star Wars, né? Sim. Eu acho legal a ideia dos 3 filmes, sendo bem sincero, o que mais tá me deixando curioso é da origem da Ordem Jedi. Eu tô muito curioso. Há uma proposta no Legends, né? Existem quadrinhos, né, sobre a origem, sobre os primeiros Jedi e tudo mais. Mas virou Legends. E também pode acontecer isso, da Disney mesmo pegar esse quadrinho que é Legends, que a Disney pode fazer isso. E falar, virou agora canônico. Resolvemos pegar, não conseguimos inventar nada e vamos tornar esse quadrinho aqui canônico, que é mais fácil. Pode acontecer também. Ou deles canonizarem uma parte do quadrinho e trabalharem uma outra parte, enfim, gente, aí é papel deles, lá, né? Sim. Aí é eles lá que vão ter que se virar com como eles vão fazer. Mas é a que eu tô mais curioso. Eu confesso que essa do Dave Filoni, eu quando ouvi não me cativou muito, não me instigou. E nem a da Rey. Não sei se é porque eu não gostei da última trilogia de Star Wars. Não sei se é porque a gente já viveu essa tentativa de criação de uma nova Ordem Jedi com o Luke e não deu certo. Na verdade, assim, não deu certo e a gente não tem tanta informação do porquê não deu certo. Porque não há um filme que mostre o nascimento, ou uma série, enfim, eu não sei no mundo dos quadrinhos, que mostre como foi o nascimento dessa tentativa de Ordem Jedi na mão do Luke. Então, eu que só sou um consumidor da série dos filmes, eu não tenho essa informação. Se ela tem nos livros, nos quadrinhos, aí é um universo que eu não acesso. Mas no mundo dos filmes e das séries ficou muito vago. Ah, beleza, ele tentou implantar, mas daí foi meio que mantendo as mesmas tradições do Jedi. Foi isso que não deu certo, né? Porque ele não fez aquilo que a gente aprende na teologia que a gente tem que fazer, né? Ele não contextualizou os ensinamentos do Jedi com o novo tempo. Então ele tentou só replicar a ordem e não deu certo. Aí tem ali o surgimento daí do Ben Skywalker, não lembro qual foi o nome que ele recebeu, esqueci o nome. Mas aí a gente tem Kylo Ren. Então a gente tem o Kylo Ren, nós temos o surgimento dele, temos a frustração do Luke em não saber, né, como lidar. E aí há uma expectativa de que a Rey vai entrar já diferente. Ela já vai entrar contextualizando, até porque ela não teve alguém que ensinasse toda a doutrina Jedi pra ela. Pois é. E como bem retrataram na trilogia, os livros antigos foram todos queimados. Ou seja, não tem mais tradição Jedi. A Rey vai ter que começar do zero, né? Começar do zero mesmo, é uma origem nova. Aí que tá a possibilidade da gente trazer, por exemplo, um Grogu agora mais velho. Nessa nova ordem, né? Porque agora ele já vai estar numa idade. Sim. A gente tem que ver o que vai acontecer com a Sokka. Vai que... Eu ia comentar isso. Vai que durante a série dela a gente descobre aí que ela, sei lá, eu espero que tenha um pouco de Luke nessa série. Então a gente descobre aí na série dela que ela fez parte dessa início como Luke. A gente vê um Kylo Ren bebê, e aí ela recebe algumas informações, ela vai estar viva, uma velhinha, e talvez ela ajude a Rey. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. O público dos filmes não conhece ela, agora vai conhecer. Eu pensei a mesma coisa sobre a Ahsoka, né? Eu não sei quanto tempo vive a espécie dela, então será que ela consegue viver e ajudar a Rey? Porque a proposta da Rey deve ser uma proposta... é humana, tá desde do Clone Wars. Do Clone Wars. Moeda beirando 70. Com aquela cara de 30. A Ahsoka, que é uma Jedi, né? Que então mexe com a força. Aí você tem o Grogu, então, tem a Ahsoka. Tem um personagem de Rebels, parece, que tá vivo aí também. Eu não lembro o nome dele. Tem um cara que aparece no Mandaloriano, que era do Rebels, que tá lá junto com a Nova República. Sim. É um dos capitães, né? Lá. Em Bad Patch, a gente vê um Wookiee Jedi, a Padawan Jedi que sobreviveu. Pode ser que ele traga. A gente tem o Survivor, Jedi Survivor. O Chris é um personagem canônico. A gente não sabe o que aconteceu. Né? Do Jedi Fallen Order e Survivor. É canônico. A gente não sabe o que aconteceu com o Chris, com a menina que tá com ele, com a Mestre Jedi que tá com ele.
Então, tem muita coisa que pode ser desenvolvida em cima dos inquisidores. A gente nem falou dos inquisidores ainda, que não foram trabalhados direito. Então, parece que os inquisidores, eu tava dando uma pesquisada por cima, isso ainda quando saiu as primeiras menções a eles, tem um bom desenvolvimento nos quadrinhos. É aquela questão, você até falou, né, amiguinho? É quando você cria um universo que você vai dependendo essencialmente de outras mídias. Isso. Por um lado, é uma tentativa de leiam, consumam as outras mídias, mas por outro, eu, por exemplo, né, me colocar aqui, falar de mim, eu não tenho hoje tempo e condição de ficar consumindo tudo, até porque Star Wars, gente, é um universo muito grande, não tem como acompanhar todos os livros e quadrinhos que saem, mais as séries, né? mais o filme. A gente escolhe. Por exemplo, eu fiz a escolha de a Alta República acompanhar onde? Nos livros e nas HQs, porque é o que tem da Alta República, e eu quis consumir. Agora, eu não vou ficar lendo HQ de Luke, de Darth Vader, de Han Solo, de Doutora Alpha. Personagem incrível, claro que é, mas eu não tenho como ficar consumindo. Não tem condições, gente. E livro e quadrinho é algo que não entra hoje nem no meu escopo de desejos de acompanhar. Eu não tenho condições. Agora, porque série tem um monte de coisa aí na Disney que eu não consigo acompanhar. Eu tô tentando finalizar a bendita 7ª temporada do Clone Wars. Não acabei ainda esse troço. Eu assisti 3 episódios de Clone Wars. Você tá pior que eu, então. Aí tem que assistir todo Rebels ainda. Aí tem que assistir Bad Batch. Aí tem as séries que lançaram, aquela The Tales of Jedi, que conta a história do Conde Dooku e da Ahsoka. Cara, é muita coisa. E eu sei que quando eu terminar Clone Wars já vai ter saído mais umas 2 séries, provavelmente. Quando eu terminar Clone Wars. Sei lá, cara. É muito difícil. Não, só esse ano tem Skeleton Crew e Ahsoka, né? Então, a Ahsoka, eu quero muito assistir a série da Ahsoka. Quero muito assistir. É uma grande expectativa. Não, claro. Hoje é a principal. A série da Ahsoka hoje é a principal e ano que vem é Endor. São as 2 principais. Que são as séries que já carregam algo. Sim, a Ahsoka carrega toda a sua história, né, em Clone Wars, em Rebels e agora em Mandalorian. O Endor, meu Deus do céu, maravilhoso mesmo, só expectativas boas. Eu não sei como alguém não gosta de Endor. Endor é a 2ª temporada, é pra acabar no começo do filme. Não, gente, é incrível. Mas é lindo, Endor é lindo. Endor é o tipo, eu vou falar pra quem eventualmente não assistiu nossos outros casts que a gente comenta sobre Endor, né? Endor é uma série obrigatória pra você entender que Star Wars não é só sobre Jedi. Há algo muito maior. Então você pega lá, queremos transformar o Din Djarin num Jedi. Cara, Jedi é um elemento de um universo muito maior, muito além da... Cara, é um troço demais. Jedi é um elemento. Meu amigo, eu vou finalizar isso aqui, porque a gente... Foi Star Wars. A gente podia ficar aqui falando... assista Mandaloriano, assista Star Wars. Star Wars é bom, vale a pena. Assista Star Wars e consuma o nosso conteúdo de Star Wars. Que daí vocês vão gostar mais ainda de Star Wars. Não é mesmo? E se quiserem que a gente produza mais coisas de Star Wars, comenta lá, né? Mas por favor, filmes e séries. Mas não precisa nem comentar que a gente vai produzir mesmo assim. Mas se quiser mais detalhes, mais informações de algo específico, por favor, filmes e séries, livros, só meu amiguinho que consome de uma parte específica, que é da Alta República. Quadrinhos a gente nem lê. Então, assim, né, velho? Além de querer consumir os livros da Alta República, esse eu decidi comprar o físico, não o e-book. Então eu tenho que esperar uma promoção no físico. Complexo. É isso. Beijo. Amiguinho, falou pra você. Pessoal, siga a gente lá no Instagram. Não esquece, 2 Nerds Uma Bíblia tá lá no Instagram. E é por lá que você consegue conversar mais rapidamente com a gente. Comenta lá, tem muita coisa. Nós estamos com um feed lotado de coisa, gente. Entra lá no feed, veja lá. Curte, comenta alguma coisa. Eu e o Beto, em algum momento a gente vai entrar lá e te responder, tá bom? Tenham paciência com a gente entra lá, mas é bastante coisa pra fazer e a gente responde vocês, tá bom? E segue a gente no YouTube também. Estamos produzindo pro YouTube, né, amiguinho? Muita coisa já lá no YouTube. Bom. E assiste os caches aí, pô. Se você ainda não ouviu todos os caches, volta aí. Volta aí no teu agregador, no teu... Quando você tá ouvindo esse troço aí, Spotify, sei lá onde você tá ouvindo, volta os episódios aí que você vai achar outras coisas aí pra ouvir. Falou, amiguinho. Falou, um beijo. Um beijo, um queijo
e leiam Sherlock Holmes.